Vamos lá. Boa noite a todos. Nós estamos abrindo o terceiro dia da Semana de Desenvolvimento. Hoje é a palestra com o professor José Blanco, o médico fisiologista da Seleção Brasileira. Aí, já passando a palavra para ele começar a apresentação de hoje, certo? Boa noite a todos. Como falou Martinho, eu já tenho vários anos trabalhando com as águas abertas. Trabalhei muitos anos com a seleção principal, desde 2009 até 2019, 10 anos seguidos. E já em 2019, pues, nosso coordenador das águas abertas, o diretor, professor Sérgio Silva, finais de 2019 me convidou para fazer este trabalho de base, que é um trabalho muito importante e nunca antes foi feito dessa maneira. É mérito do professor Sérgio Silva, a ideia de fazer esse trabalho. Durante os 10 anos que eu trabalhei com a seleção principal, tivemos muito bons resultados. Chegamos em 2013 a ser campeões mundiais por equipe, um campeonato mundial em Barcelona. Realmente contamos com excelentes nadadores, tanto no femenino quanto no masculino, porque no masculino foi importante para poder conquistar esse primer lugar por equipe na frente de potência, de toda a potência do mundo. E culminou com a medalha de Poliana Okimoto na Olimpiada de Rio y ya más recientemente la medalla de oro de Ana Marcela na Olimpiada de Tokio. Mas no tinha realmente um trabalho de base atrás de aquele primeiro equipe que foi uma safra muito boa de nadadores. E por isso esse foi o motivo que Sérgio me convidara a mim, igual que a outros profissionais, e aos poucos fomos criando uma equipe multidisciplinar muito sólida. Hoje eu me sinto realmente muito orgulhoso de pertencer a essa equipe multidisciplinar, e foi crescendo a equipe multidisciplinar. Tivemos o contratempo de que a ideia surgiu finais de 2019, mas depois veio a pandemia. Então, os primeiros trabalhos que realizamos foram online. Palestras para os técnicos, para os nadadores, para os pais, alguns cursos, muitas reuniões de nossa equipe multidisciplinar, que esse foi, como falei anteriormente, foi incrementando. Hoje em dia já temos dentro da equipe multidisciplinar fisioterapeutas, temos psicólogo, a doutora Luara, está Jorginho, Jorge Luis de fisioterapeuta, Ulisses, professor Ulisses coordenando o trabalho, temos biomecânico, a doutora Viviane Motti também, colega minha, pues entrou e estamos dividindo o trabalho, mas com um espírito de equipe, ou seja, com um trabalho padronizado, porque o objetivo, entre os objetivos, é coletar a maior quantidade de dados possíveis nessas categorias, desde os 13, 14 anos até júnior, para criar um banco de dados que já está dando seus frutos. Inicialmente, si mal no lembro, eran aproximadamente 72 nadadores seleccionados de esas faixas etarias. Y o Sérgio explicó que eso iría disminuyendo, iría seleccionando los mejores dentro de eso. Y hoy en día tenemos una media entre 15 y 20 nadadores más dinámicos. No quiere decir que sea una selección con nombre y sobrenombre fixo.
y ese principio se elevó desde 2020, que podían entrar y salir. Entonces, es algo muy importante porque estamos viendo un flujo continuo. Nadadores que fueron al campeonato sudamericano juvenil de 2021 en Lima, na época tenían algunos 13, 14 años, ya algunos ya están en la categoría junior, esos mismos nadadores, y otros entraron nuevos, porque se mantuvo el principio ese de que podían entrar y salir en cuanto en relación a performance, de tu desenvolvimiento y tu desempeño de los nadadores. Y aquellos nadadores que eran ya en 2021 de categorías de edades ya próximas a junior o junior, pues algunos de ellos ya están en la selección principal. Mas tem sido uma satisfação muito grande comprobar como aqueles meninos de aquele grupo grande, pues eles fueron avanzando y hoy están entre los principales nadadores de aguas abiertas de nuestro país. Yo voy a proyectar algunas slides, algunas tabelas, porque como yo falei, uno de los objetivos era de crear un banco de datos, y para eso teníamos que tener un método para crear ese banco de datos. Y en cada evento, en cada training camp, en cada competición, todos los integrantes de equipo multidisciplinar pues hacen sus informes y envían para la dirección de aguas abiertas y también para el Comité Olímpico. Hoy en día el Comité Olímpico tiene datos de esos nuestros nadadores. Entonces yo quiero mostrarles desde el punto de vista médico, fisiológico, qué es lo que nos estamos haciendo con esos nadadores de esas categorías de edad. Tanto a doctora Viviane Motti como yo, porque es un padrón. No es que ella, cuando fuera a asistir y yo no puedo asistir, ella hace cosas diferentes de las que yo faço. Y viceversa también no. O sea, tenemos un planejamiento de trabajo para hacer de la misma manera y poder tener ese banco de datos. Entonces yo voy a comenzar pelo primero encuentro presencial que tuvimos después durante la propia pandemia, que fue en el año 2021, en un campeonato sudamericano de aguas abiertas juvenil que fue realizado en Lima, Perú. Voy a colocar esa primera tabla porque ahí me va a dar para explicar qué es lo que hacemos, y eso se va a repetir nosotros sanos. Es imposible que en 45 minutos yo proyecte todo o que nos hicimos, más voy a proyectar un evento importante por cada año, desde 2021 hasta 2024, comenzando por el campeonato juvenil de 2021 en Lima, Perú. Ok, aquí tenemos, hoy en día por problemas de regulamentación científica, no se puede colocar los nombres, o sea, colocamos los números y las categorías, más aquí están divididos en femenino y masculino. Esto fue en el año 2021, exactamente. Los datos corresponden al periodo de día 1 a 4 de noviembre de 2021. Y o que es lo que hacemos sistemáticamente dentro de la parte médica fisiológica? Bom, hacemos a determinación de la composición corporal e somatotipo, que yo voy a explicar
para os que não conheçam muito dos objetivos dessas medidas, composição corporal e somatotipo, fazemos glicose 1 hora antes da competição, tanto na competição individual quanto no revezamento. Aqui, por exemplo, temos 2 colunas com glicose, porque esta última aqui foi a glicose de revezamento. Sempre 1 hora antes da competição. E temos também algumas colunas de lactato, máximo 2 colunas, porque uma das medidas do lactato sería el lactato de estímulos de 48 a 72 horas antes de la competición principal. Yo voy a explicar el porqué de ese lactato. Y tenemos también valores de lactato en la competición, tentando colectar, que esa colecta se echa dentro de los 2 primeros minutos después de terminar la prueba. Entonces, yo voy a explicar los objetivos de cada una de esas medições, de esas medidas, y aplicación práctica de las mismas. Repito, aquí están misturados sexo femenino y mujeres, mas yo conseguí hacer medias, o sea, sexo femenino y sexo masculino. Mas aquí están las medias de algunos indicadores importantes, no de todos. Y yo voy a explicar por qué. Aquí tenemos a categoría, o peso en kilogramos, altura en centímetros y un percentual de gordura. El percentual de gordura es un dos componentes de la composición corporal. Por eso es que se llama composición corporal, porque la composición corporal es conocer el peso corporal total, cómo está dividido en los diferentes componentes, que está constituido por gordura, por músculo, por peso óseo, peso de los osos y peso residual que incluye líquidos, vísceras, etc. Los más importantes para acompañar de esos 4 componentes evolutivamente, sin duda, son la gordura, o percentual de gordura y el percentual de masa muscular. Y con ese método que nos utilizamos, que es un protocolo de Pollack de 7 dobras cutáneas y con diámetros y circunferencias, nos da posibilidades también de conocer un somatotipo, biotipo de esos atletas, que es muy importante a la hora de caracterizar, a la hora de tener un banco de datos y de poder seleccionar talentos. Ese somatotipo es dividido en 3 componentes que yo voy a explicar de aquí a poco: endomorfía, mesomorfía y ectomorfía. Entonces, lo primero que tenemos es el peso corporal dos atletas. No vale la pena hacer a media ahí, porque aquí tienen categorías diferentes. Y en altura acontece lo mismo. Mas ya desde aquel primer encuentro presencial en Lima, que son las tabelas que yo estoy colectando, y que para orgullo nuestro, después de muchos años, voltamos a ser campeones sudamericanos por equipo en ese campeonato, ya se ven índices de altura que no teníamos en la selección principal, a pesar de tener más edades. Algunos meninos con un 86, un 87, un 77, eso no teníamos. Para que usted tenga una idea, las 2 mejores nadadoras do Brasil históricamente, que fueron las 2 medalistas, Poliana Okimoto en la Olimpiada de Brasil en 2016, y Ana Marcela en la Olimpiada de Tokio más recientemente, la última Olimpiada, ellas tenían un 65 de altura. Y Alan Ducarmo, que fue un mejor nadador del sexo masculino, tenía un 71 de altura. Entonces ya por ahí estamos viendo que los datos son halagadores, son datos importantes. Un percentual de gordura es muy importante, porque ya tenemos más o menos definido que en el caso del sexo masculino, el percentual de gordura varía entre 4 a 7%,
no masculino. No feminino, essa variação vai entre 13% a 15%. Estão dentro da faixa de normalidade em função de dados da bibliografia e de dados que temos de nadadores de outros países. Sim, me chama a atenção que no sexo masculino, os homens, o percentual de gordura é baixo. E você vai ver que nos próximos anos, porque esto foi em 2021, a tendência foi manter e até diminuir um pouquinho. Mas a massa muscular, que é o outro componente importante, nos homens fica entre 51 a 53, 52 a 54, uma média de 53. E as mulheres, a massa muscular 48, que é uma média boa para mulheres. O percentual das mulheres está em 13,5, ou seja, isso foi no ano 2021. Mas nos dá muita mais força quando tem outros training camps, quando tem outros campeonatos e chegamos a valores médios similares, como eu les vou a mostrar. Então, isso em quanto ao percentual de gordura e percentual de massa muscular. Agora, o somatotipo é dividido em 3 componentes. Endomorfia é o componente que predomina a gordura. Mesomorfia é o componente que predomina a massa muscular. E ectomorfia é o componente que predomina a altura. Ou seja, os que têm índices endomórficos altos significa que son más gordinhos. Os que tienen índices mesomórficos altos son es que predomina masa muscular. Y cuando son más altos, predomina a ectomorfia. Entonces, aquí tem dados muy interesantes. Nossas nadadoras son más mesomórficas, predomina masa muscular, con muito equilibrada a ectomorfia y a mesomorfia. O sea, a ectomorfia y a endomorfia, mas con predominio do músculo. Nos homens, no sexo masculino igual, predomina a mesomorfia, mas já con una ectomorfia superior y con una endomorfia, que es a parte de gordura, bien baja. Então, isso é em quanto a composição corporal e somatotipo. Quando temos só uma medição de 12 atletas, não é significativo. Estatisticamente não podemos chegar a conclusões. Mas quando temos grupos de 12, 15, 18, às vezes e mais nadadores avaliados e que son até diferentes, porque algunos de ellos repiten o ano siguiente, mas otros no. Es aquel principio de entrada y salida en función del rendimiento, del desempeño. Y entonces ustedes van a ver que se mantén bastante esos valores y nos da posibilidades de llegar a medias que ya son importantes desde el punto de vista estadístico, porque puede ser significativo y muy importante para selección de talento. Então, a glicose, por que fazemos glicose sempre? Porque os carboidratos são a principal fonte energética. Então, se você tem, antes de iniciar uma competição, valores de glicose baixos, está com pouca reserva energética para essa prova, que é uma prova extenuante, puede ser 10 kilómetros, puede ser 5 o 7, más extenuante. Entonces, nunca a glicose debería estar abajo de 85 antes de iniciar una competición. Cuando está abajo de 85, muchas veces repetimos, debemos repetir esa glicose. Y también hacemos antes del revezamiento. Aquí cuando dice no, es porque no hacían parte del revezamiento. En este caso específico que dice no es que no se tiver feito, es que es un nadador de las categorías iniciales, con menos edad, y tenía miedo. Entonces yo no quise forzar en ese momento
y sí explicarle, mas fue algo muy interesante porque ya después, antes del revezamiento, él topó para hacer esa glicose y vio la importancia de realizar y perdió un miedo totalmente. Eso fue algo como una cosa curiosa. Perdió un miedo totalmente de hacer esa medición. Entonces, esos fueron los resultados do ano 2021 no campeonato sudamericano en Lima, Perú, que fuimos campeões sul-americanos. Então, no ano 2022, o principal evento foi o Campeonato Mundial Júnior. Foi nas Islas Seychelles. Igualmente fuimos con 12 nadadores entre sexo femenino y masculino. Y tuvieron algunos resultados importantes. Entre los 10 primeros ficaron varios nadadores en su prueba específica. Y resulta interesante que el percentual de gordura de las mujeres ficou em 13,55, muito parecido, um pouquinho menos que a vez anterior. E o dos homens ficou na média 4,63. Esto foi de 8 de setembro de 8 de setembro de 2022 a 18 de setembro. Então, esos fueron los valores de un percentual de gordura y los valores de un percentual de músculo para el sexo masculino até aumentó un poco, pasó para 54, cosa que es boa. ¿Por qué esa gordura baja? A nosotros, como miembros de equipo multidisciplinar, nos preocupa un poco, porque si fue para natación de piscina, no me preocuparía nada más. Nas aguas abiertas, eles têm que estar muito tempo e às vezes com temperatura de água fria. Em Lima foi frio e teve vários que passaram muito frio. Em Seychelles não, em Seychelles era uma temperatura de água muito parecida ao nordeste aqui do Brasil. Mas eu gostaria que esse percentual de gordura dos homens ficara entre 5 a 6%. No último training camp en Itajaí, donde entró como parte del equipo multidisciplinar un nutricionista, Alan, él le dio algunas recomendaciones para los técnicos y hasta para los nadadores en su palestra para aumentar un poquito ese percentual de gordura, más con nutrientes que es de gordura boa, no es de gordura ruin. Entonces, ese es un detalle que tenemos que mejorar. La masa muscular mejoró. Continuó el predominio de la mesomorfia, tanto no sexo femenino como masculino, o sea, más fuerte que altos y más fuerte que gordos. Entonces, ese padrón se mantiene. Ahora, algo interesante. Un lactato que en la competición estaba en 5 y 6 el año anterior, aquí ya pasó para 5,3 y 7,5 a media para el sexo masculino. Es algo muy bueno, porque nos orientamos para esos nadadores que independientemente del lugar en que ellos consideren que estén dentro de la prueba, los últimos 300, 400 metros ellos deben finalizar fuerte, porque ese lactato es una consecuencia es una consecuencia del trabajo realizado durante toda la prueba, incluyendo ese final. Un lactato que yo no falé en la tabla anterior, es un producto final de glicólisis anaerobia, es una reacción bioquímica que produce lactato na medida que a intensidad del trabajo aumenta. Entonces, a partir del valor del lactato, sea lactato de estímulo o sea lactato na competición, él da una medida de intensidad con que fue realizado
essa série ou essa competição. A partir do valor do lactato, temos as diferentes áreas funcionais, que já eu di várias palestras sobre isso. É de onde sai a aeróbia 1, que é A1, aeróbia 2, que seria A2, que é onde se ganha mais capacidade aeróbia. Por exemplo, na A2, os valores de lactato encontram-se entre 4 a 7 milimoles por litro. E já aqui, na média da competição, ficaram nessa faixa, entre 4 a 7 milimoles por litro, pode chegar até 8. Então, isso foi importante de um ano para outro, uma evolução positiva. O lactato de estímulo, ¿por qué se faz? O lactato de estímulo normalmente debe ser realizado de 48 a 72 horas antes da competição. E deve ser um estímulo curto de A3. A3 é um estímulo de VO2 máximo, de consumo máximo de oxigênio, onde os valores de lactato devem estar entre 7 a 9, podem chegar até 10 de lactato. Então, já aqui, controlamos um pouco melhor, orientamos um pouco melhor como fazer essas séries que não devem ser longas. Alguns nadadores ultrapassaram os valores que nós queríamos. Aqui, por exemplo, tem 12.1, 11.4. Pode ser desgastante se for o dia antes da competição, mas esto foi realizado entre 48 a 72 horas antes e depois fizeram um trabalho regenerativo para diminuir esse lactato. E esse estímulo é importante porque es como una descarga de adrenalina para o momento da competição. Então, já depois desse estímulo, não se faz nada mais que seja de alta intensidade. Os 2 dias restantes antes da competição é reconhecer o lugar onde vai ser a competição, nadar no lugar da prova, seja mar, rio, lago, laguna, enfim, reconhecer, ver o pórtico, praticar a chegada, contornar as boias e um trabalho mais tranquilo, mais técnico. Os valores de glicose também estiveram dentro dos parâmetros establecidos acima de 85, tanto na prova individual quanto no revezamento. Então, no seguinte ano, no 2023, aí foi o seguinte campeonato sul-americano juvenil, que foi realizado na Argentina, com temperatura muito fria da água. Esto fue el año pasado, Sudamericano Juvenil da Argentina. Igual, las mismas categorías. Repito, no tenían que repetir los mismos nombres hasta porque iban pasando de categoría. Mas algunos repitieron. Y también tuvimos la satisfacción de ficar campeones sudamericanos na Argentina el año pasado. Esto fue do 21 de setembro a 27 de setembro do ano passado. E aqui temos os valores. Percentual de gordura, os homens aumentaram um pouquinho, 5. E aí eu fiquei mais feliz. As mulheres mantiveram o 14. Percentual de massa muscular, 47,92 das mulheres. Os homens, 53. Diminuyeron un poquito aquí, mas no precisa tanta masa muscular para esa modalidad de las aguas abiertas. Igual, las mujeres predominaron na mesomorfía igual que los hombres, 4.8. Y los hombres bien baixinhos na endomorfía, que es a gordura, o componente da gordura. Y una altura muy bom, acima de 3. Então, aqui te ve algumas coisas interessantes. A glicose
que es fundamental y siempre hacemos una hora antes. ¿Por qué una hora antes? Porque si a glicose da baixa, como este caso de aquí y este de aquí, a gente insiste, dá tempo para insistir, para que eles ingieran carbohidratos para subir esa glicose. Porque si el senador van a dar a prueba con 79 de glicose, con certeza, él va a tener grandes dificultades de terminar a prueba, si es que termina. Y para nuestra satisfacción, ese fue un nadador decisivo en la conquista del título, porque se van sumando los puntos por categoría. Y subió a 127 después de un trabajo intenso ahí de media hora tentando recuperar esos valores, igual que este otro nadador. Entonces, eso fue un ejemplo mas eso tem acontecido muitas veces, até com a seleção principal. Essa importância de realizar a glicose uma hora. Se você realiza imediatamente, já não dá para resolver o problema. Faz uma hora antes, normalmente antes da marcação, ou imediatamente após da marcação, que quase sempre é uma hora e pouco antes da prova, e aí fazemos a glicose. E dá oportunidade para aumentar esse valor se estiver baixa, como neste caso. As médias do lactato aqui, melhores, cada ano, embora seja 0,5 a mais, 0,6, é um triunfo, porque já esses nadadores estão sendo educados que eles têm que finalizar a prova, que eles têm que nadar com alta intensidade, independentemente do lugar em que estejam na prova, mas tem que tentar finalizar bem os últimos 300, 400 metros. Então, esses são valores da área funcional A2, valores importantes y que a tendencia fue ir aumentando durante los años. Aquí un lactato de estímulo, por ejemplo, este nadador o nadadora, ahora no sé si es sexo, debe ser nadadora, fue una serie de estímulos para tentar que sea A2. No cumple el objetivo. Entonces, ahí explicamos para el técnico por qué es que debe ser un trabajo un poquito más intenso, mínimo de A2. Si aquí llega a 7, mejor ainda, mas nunca un día antes, de preferencia 72 horas antes de la prueba. Algunos nadadores tienen costumbre de hacer ese lactato de estímulo 48 horas antes de la prueba. Mas es muy importante ese estímulo, ese lactato de estímulo, que repito, no debe ser una serie cumplida. Nunca debe ser esa serie de más de 1.200 metros máximo. Puede ser una boa serie de estímulo con 900 metros. Por ejemplo, 2.200 y después 4.100, un ejemplo. Mas con un ritmo intenso que aumente el lactato aquí a 7, como fue ese senador. Y estos fueron los lactatos de la competición, siempre colectados 2 minutos após terminar la prueba. Previamente, ya desde los días anteriores, cuando él estrena en el lugar de la competición, ya combinamos un lugar donde ellos van a terminar la prueba y no van a ficar conversando ni relajando no lugar de la prueba. Ellos van a ir para el lugar donde está la doctora Viviane o estoy yo para hacer a colecta del lactato. Y algo muy importante y que fala también del trabajo de equipo. Cualquier de equipo multidisciplinar, o profesor Ulises o Jorge Luis, o fisioterapeuta o a psicóloga, cualquier en un momento determinado cuando están llegando varios nadadores a un mismo tiempo, ellos mismos van y procuran a un nadador para que llegue en un tiempo establecido, porque si pasa mucho tiempo ya el valor de ese lactato no es confiable. Y estas fueron las glicose, 2 revezamientos. Y por último, ya en 2024, estoy revisando un tiempo porque yo no quiero, yo soy muy puntual, no quiero pasarme del tiempo que me dieron de 45 minutos para hacer los 15 minutos de pregunta, que
sin duda es lo más importante. En 2024 hicimos 2 training camp, dos campos de treinamento muito bem feitos. O primeiro foi em Fortaleza, para o pessoal do norte, nordeste. Foi excelente, com uma infraestrutura muito boa que tem esse centro olímpico de Fortaleza. O professor Ulisses esteve ao frente aí da coordenação desse training camp. E depois, a semana seguinte, fizemos com os nadadores do sul, suleste, em Itajaí, também com excelentes condições. Então, é o que vamos a proyectar agora. Eu não consegui estar em Fortaleza, mas esteve em Itajaí. Mas a doutora Viviane me passou todos os dados de Fortaleza y fueron repasados para los técnicos, que eso es otra cosa importante. Todos esos datos que nos acumulamos aquí, y no solo ese resumen, todos esos datos son repasados para los técnicos y discutimos con los técnicos. O sea, ellos esclarecen sus dudas, respondemos y ellos van viendo la evolución de sus nadadores. Entonces, de este año, pues yo voy a proyectar aquí, o por último, y después voy a hacer una tabla resumo de 2021-2024, más un training camp de Itajaí. Un training camp de Itajaí, que fue del 28 de febrero al 3 de marzo. Aquí tenemos los resultados medios. 15.42 de gorduras mujeres, y aquí tuvimos 17 nadadores. O sea, cuando aumenta el número de nadadores, entran algunos nadadores y nadadoras que no fueron, por ejemplo, a ese evento, ni al mundial, ni al primero sudamericano, ni al segundo. Entonces eso aumenta la muestra, más también puede ser algunos que lleguen un poco más gordinhos, un poco menos altos, más ainda así, el percentual de gordura de las mujeres ficou en 15. Yo falei que entre 13 a 15 sería lo ideal. Mas me preocupé porque a pesar de ter aumentado el número de amostras, el percentual de gordura de los hombres, el sexo masculino, disminuyó a 3,97. Es muy poco a gordura para nadadores de modalidades de aguas abiertas. A masa muscular está boa para los dos. Mas aquí, pela primeira vez, os homens, por eso de ter gordura muito baixa, e foram alguns com uma boa altura, um 78, um 81, um 80, um 80, um 87. Pues então, a ectomorfia predominou, que é o componente dentro do somatotipo, dentro do biotipo de altura, predominou sobre a massa muscular. Era más alto que forte y con muy poco nivel de endomorfia. Y los lactatos de competición, porque hicimos una prueba al final, excelentes, entre 6,5 a 7,23. Ya esos lactatos atingen los valores dos nadadores de la selección principal cuando ellos fueron campeones en Barcelona en 2013. Entonces eso nos dice que el trabajo está siendo cierto. Tem tido uma evolução muito positiva. Aqui, por último, eu vou colocar a tabela, uma tabela resumo desde 2021 a 2024. 2021 a 2024, en cuanto a percentual de gordura de las mujeres, repito, con nadadoras que no tienen necesariamente que estar repetido de un año para otro, más fue 13,5, 13,55, 14,37, aquí aumentó un poco en Itajaí, 15,42. Os homens, na faixa de 4, aquí no campeonato sudamericano de Argentina aumentou um pouco a 5, mas aqui voltou a cair a 3,97. Então, temos que insistir na nutrição desses nadadores para que eles ingeram também nutrientes de gordura, mas gordura que sejam saudáveis. Oleaginosa, aceite de oliva, aceite
extra virgem, aceite bom. Também temos alguns tipos de feijão, lentilha, feijão, contribui muito a aumentar essa gordura. São nutrientes de gordura saudável. A massa muscular, aqui temos mulheres, manteve 48, 47, os homens 53, 54, 53, 53. O componente que predominava tanto em mulheres como homens era a mesomorfia, mas a mesomorfia nos homens aqui neste training camp de Itajaí caiu um pouco, era mais quantidade de nadadores e pode ser que entraram alguns nadadores que eram menos desenvolvidos muscularmente. Os níveis de ectomorfia dos nadadores masculinos muito bom, e o de feminino, sem dúvida, está acima, ectomorfia de altura, está acima dos valores das atletas da seleção principal na década passada. E aqui é muito importante, os valores do lactato. Olha, eles começaram num campeonato juvenil de Lima, com uma média, depois da competição, as mulheres 5,14 e os homens 5,43. Para mim estava bom em esse momento. Mas é muita coisa, é bem significativo que ao final, em 2024, seja um incremento de 1,5 em média, em todas as concentrações que fizemos. Então, isso é uma evolução muito positiva. Você vê que as mulheres chegaram a 6,5 de 6,5 de média e os homens a 7,23. Já esses são valores de lactato de gente grande. Então, eu fiquei realmente muito feliz com essa evolução. Então, isso deu exatamente 45 minutos. Empezamos um minuto depois. Já com isso, dá uma medida de como o que é o que estamos fazendo desde o ponto de vista médico, fisiológico, como estamos avaliando o pessoal y toda riqueza de banco de dados, que no es solamente esas 4 tabelas que yo coloqué. Cada vez que vamos a cualquier tipo de examen, ahí enviamos esos datos consolidados para la dirección de Aguas Abertas, sea para Marquinhos, o para Ulises, o para los dois, y ellos se encargan de encaminhar para el Comité Olímpico. Entonces, eso era lo que yo quería mostrar, el trabajo nuestro desde finales de 2019 hasta hoy, y las perspectivas de ese trabajo en función de banco de datos, de selección de talento y de estar caracterizado cómo son nuestros nadadores desde las edades de 13 y 14 años hasta 19 años no Brasil. Entonces, ahora podemos comenzar las preguntas. Ulisses. Doutor Blanco, só agradecimento e parabenizar pela palestra. Como a gente sempre falou desde o início, é importante esse trabalho de formiguinha, né? O senhor estava falando aí, e eu estava aqui analisando, porque ontem nós mandamos para o Comitê Olímpico Brasileiro o que nós tínhamos combinado de mandar o Basic Line, daquela nossa planilha ampla de tudo que nós fizemos. E quando a gente começa a ver aquela planilha ampla de só um campeonato, que são muitas coisas, a gente vê que a gente está no caminho certo, né? Tudo que a gente faz e que a gente tem como dados, esses dados a gente, como o senhor muito bem colocou aí na sua planilha, e eu coloquei lá em Itajaí, coloquei aqui em Fortaleza, a gente não coloca nomes, a gente coloca números, porque então pode identificar o atleta dentro da lei de proteção de dados. Mas qualquer treinador que queira pode entrar em contato comigo, ou com o Marquinhos, ou com o Sejão, ou com o senhor, que o senhor manda para mim, e a gente pode organizar, isso foi um pedido do Comitê Olímpico,
que a gente repasse para os treinadores. A gente tem recebido muitos treinadores, conversado. Quando é de menor o atleta, a gente tem conversado com o atleta, o pai ou a mãe e o técnico, mas quando é o técnico, a gente tem passado para o técnico os resultados. Então é isso mesmo. E só dizer que a gente já detectou tanta coisa, né? Parece simples esse trabalho de formiguinha, mas só lembra que a gente detectou atletas que tinha abaixo de 80 de glicose, que no decorrer da vida a gente encontrou que esse atleta ele era pré-diabético. E imagina numa prova de alta complexidade, como foi em Lima, zona de tsunami, a água extremamente gelada. Então, cada prova existe uma tática. Então, a função da equipe multidisciplinar e interdisciplinar é captar esses dados, passar para o treinador, para que o treinador ele possa planificar os seus treinamentos. E, se precisar, nós estaremos juntos. Então, doutor Blanco, parabéns, estamos juntos. Foi passado todos os nossos dados lá para o Comitê Olímpico e todos esses dados, treinador que passou por nós e que queira esses dados, a gente tem todos esses dados de 2021 para cá, de Lima até aqui, nós temos todos esses dados. Teste pré-prova, teste pós-competição, antes competição, pós-competição, percentual, temos tudo. E aí a gente pode passar, como a gente está passando com os atletas que já foram pedidos pelo Comitê Olímpico. Então, estamos aqui. Agradeço a participação de todos, em especial ao nosso líder, doutor Blanco, que é uma figura íntegra. Deus abençoe. Estamos juntos. Obrigado. ¿A quién escribió? No lembro el nombre, más una pregunta de que si el sexo femenino era posible llegar a 10% de gordura. As mulheres, ou seja, sexo feminino é mais difícil diminuir a gordura pela distribuição que ela tem de gordura no organismo. Então, eu considero que um valor bom de percentual de gordura para mulheres nesta modalidade deve estar entre 13 a 15%. Poderia chegar até 10%, mas vai sofrer. Essa mulher com 10, 9% de gordura sofre com água fria. Nos nadadores têm características, nos nadadoras têm características antropométricas diferentes das europeas. Pode ser que tenha uma nadadora europeia com 10% de gordura. Na natação de piscina, bem-vindo, uma gordura baixa dessas, mas entre 13 a 15, 12 a 15% é um bom valor para o percentual de gordura das mulheres. Doutor Blanco, só lembrando, nós tivemos lá em Itajaí, não, aqui em Fortaleza. Desculpa, foi Glenda quem fez a pergunta, Glenda Cristina. Sim. Pode falar, Ulisses. Não, como eu disse, a nossa função é apenas fazer essa aferição dos dados e repassar para os treinadores. Porque às vezes tem um treinador que diga assim, eu gosto quando a minha atleta começa com a frequência cardíaca tal. Eu gosto quando a nossa atleta começa com um percentual de glicose X. A gente, na equipe multidisciplinar, já conversou muitas vezes do que a gente imaginava lá desde 2021 que a gente queria. O cara chegando com lactato X, pós-prova e tal, e até a gente chegou a um denominador comum de que aqui em Fortaleza, na seletiva dos Seychelles, onde ele tem um maior limiar de lactato pós-prova. Mas o treinador é que sabe. É o treinador que está no dia a dia. A nossa função é apenas fazer a aferição, a captação desses dados e repassar para eles. Aí vai ter treinador que falou, pô, eu gosto que meu atleta inicia uma frequência de 110, com a glicose tanto, né? Então, a nossa função da equipe multidisciplinar e interdisciplinar é captar e passar para o treinador. É só porque teve um treinador que falou assim, a gente falou assim, ó, tá 120, o doutor Viviane falou assim, tá 120 de glicose, tá muito bem. Ah, não, eu só gosto de contar 136. Beleza, isso é de cada um. Né?
¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Tem uma pergunta do Antônio Roberto de como os dados de endomorfia, mesomorfia e ectomorfia como são obtidos por cada atleta. Claro, eso es un protocolo, existen diferentes protocolos de composición corporal y somatotipo. No utilizamos un protocolo de Pollack y de 7 horas cutáneas, más que incluye dos diámetros, que son tres diámetros, que son un diámetro del fémur, un diámetro biepicondilar y un diámetro del puño. Y além de eso, más dos circunferencias, que es la circunferencia do braço flexionado, fazendo força, e a circunferência da perna. Quando você tem esse protocolo com 7 dobras cutâneas, com 3 diâmetros e 2 circunferências, dá para determinar o somatotipo. Somatotipo com os 3 componentes. Mas esse é o que nós utilizamos, que para mim é bem mais confiável porque, por exemplo, por bioimpedancia es más rápido, mas no da posibilidad de tener un somatotipo. Entonces, ese de dobras cutáneas, diámetros y circunferencia, demora más tiempo, tiene que tener bastante práctica para poder dar resultados confiables. Tem que ter bastante prática, mas son dados muito más exactos que os dados da bioimpedância, mas existem diferentes protocolos. Nós utilizamos, repito, o protocolo de Pollack com 7 dobras cutâneas. Doutor Blanco, eu posso só complementar? Sim. É importante também, às vezes, a gente vê um protocolo, e por isso que eu digo, a nossa função da multidisciplinar e interdisciplinar é apenas captar os dados. Quem vai planejar é o treinador. Por exemplo, a gente tem agora no COB, nós temos 4 atletas que a gente indicou e mais um atleta que vai estar sendo planejado pelo COB. Então, esses atletas vão montar seu planejamento de trabalho, que é chamado plano de trabalho, e vai ter atleta que vai competir em locais mais quentes, e outro vai competir em locais mais gelados, como nós competimos lá em Lima, no Peru. Nós nadamos lá, doutor Blanco, nadou até o borboleta lá, né? Lembra, né? Então, a gente precisa ter um percentual de gordura maior para que o cara possa suportar a temperatura da água. Então, cada local exige um planejamento. Por isso que a gente coloca dados e cada treinador, dentro do seu plano de trabalho, ele vai dizer assim, ó, precisa aumentar, deu percentual de gordura para o cara aguentar tal, precisa que vai nadar com roupa. Então, existem táticas, técnicas, tudo que ele vai utilizar em cada planejamento estatístico. Por isso que o COB, ele fez o planejamento com os atletas que nós indicamos e ele está querendo que a equipe multidisciplinar, interdisciplinar, ela possa participar nesse planejamento, porque às vezes o que o doutor Blanco falou, percentual de gordura tal, então o cara vai usar o mesmo percentual de gordura que utiliza numa prova que é quente, onde a gente tem uma temperatura de 27,5 para uma temperatura muito abaixo disso, abaixo de 20 ou acima de 30, não sei. Então, isso a gente está aqui para a gente poder discutir. Então, o doutor Blanco foi muito feliz e é o nosso líder maior. Então, ninguém melhor do que ele, que é o nosso médico. Só para vocês terem ideia, lá em Lima, foi feita uma divisão lá e a gente passa por vários testes. E falaram que qualquer problema deixaria no ponto. A gente deixou e foi deixado em outro. Nosso atleta chegou com hipotermia. Então, é importante a gente saber a temperatura de cada um, pré, pós-prova, para saber como foi o desgaste, como é a preparação, como é tudo. Então, só gostaria de falar isso. Obrigado. Algo mais, Marquinhos? Não, doutor Blanco, essa foi a última pergunta aqui que tem. Bom, então, muito obrigado a todos. Boa noite e vamos na frente.
As águas abertas de Brasil estão evoluindo e estamos em um bom caminho, hein? Grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu líder. Pessoal, só para relembrar que é a palestra do professor Leandro sobre a parte técnica dos atletas da base, da Águas Abertas. E tem um comunicado a fazer, é que alguém, não sei quem foi, que não estou no suporte do Google, denunciou ontem a gravação da palestra do professor Zé Newton e a gravação está bloqueada pelo Google. Então, estou literalmente esperando o Google me liberar para eu conseguir postar para vocês a gravação do vídeo de ontem. Certo? Demais, esse problema técnico, os demais, tá tudo certo. Ainda daqui a pouco deve já chegar o certificado de vocês da presença de hoje, certo? Quem não te viu a presença, o formulário já joguei algumas vezes no chat do Google Meet. Estou jogando de novo, para todo mundo pegar, certo? Vou deixar mais uns 5 minutinhos aberto. Tá. Bom, boa noite a todos e até mais. Boa noite, pessoal. Até a próxima.